Boa noite. Nossa, eu gostei desse filtro, hein? Ficou bem bonito. Muito maquiada. Olha, se você tá chegando aí, não conhece, seja muito bem-vinda. Meu nome é Liuski Roger. Eu vou tirar esse filtro porque eu não gosto muito de ficar com filtro aqui na live. Ah, pronto. Agora sou eu de verdade. Então, assim, vamos voltando aos pouquinho na live todo dia. E para você saber, a partir da semana que vem, segunda-feira, dia 9, já vai ter 2 lives por dia, tá? 2 lives por dia. A gente vai fazer aí um aquecimento geral, tá? Para a Candle Class, que vai vir aí a próxima edição, né? Seria a 4ª edição, né? Inclusive, eu já tenho montada meio que assim já quase certinho tudo, as lives todas, todo o aquecimento. Ontem deixei caixinha de pergunta, várias pessoas me sugeriram temas, tá? Uma delas que eu assim achei muito interessante e que quase ninguém às vezes pergunta sobre isso foi como divulgar, qual a maneira certa de divulgar velas para vender, por exemplo, aqui no Instagram, qual a frequência. E esse tema eu vou incluir, porque outros que me sugeriram eu já tinha. Esse foi um tema que ninguém, só uma pessoa que bateu nessa tecla, eu amei, porque aí eu posso ajudar vocês nesse aquecimento e na Candle Class também, beleza? Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Liuski Roger e eu ajudo mulheres a dominar a arte das velas. Liu, isso é o quê? Isso é você aprender a fazer a vela que você quiser, tá? Pode ser uma vela com elemento, pode ser uma vela no copo de vidro, pode ser uma vela cimentícia, pode ser a vela que você quiser. Porque quando você aprende o fundamento por trás de cada cera, dos aromas, da família olfativa, de quais são as melhores combinações, os materiais, você não sofre mais quando para de achar o material, você tem recurso para você criar a vela que realmente quiser e não ficar na mão, né? Dependendo de receita pronta, de mistureba. Então, vamos lá. Hoje eu vou até entrar aqui um pouquinho antes, tá? Do tempo. Mas, enquanto o pessoal entra aí, o que eu queria falar com vocês, né? Eu queria comentar que hoje, inclusive, eu vi que a Volmens, né, da Recências, estava fazendo uma live, né? Eu não assisti, tá? Não sei nem, assim, qual foi o tema, mas eu, assim, falei, nossa, eu acho que é bom falar um pouquinho com as meninas sobre a Recência, porque eu vejo que é muito comum que a pessoa assim me pergunta, eu tenho um problema, quando eu encontro uma vela que tem aroma, ela fica feia, e quando eu consigo que a vela fique linda, ela não exala o aroma. Então, o que acontece ali, né? A essência é uma coisa, a estética da vela é outra coisa. Inclusive, perdão, são várias das habilidades que vocês precisam desenvolver para dominar a arte das velas, né? Eu sempre falo, precisa trabalhar ceras, precisa aprender a trabalhar queima, precisa aprender a trabalhar o aroma e ali depois, né, a estética. Primeiro a vela precisa ser funcional. Então, são vários fatores. E por que a gente precisa aprofundar em cada um deles? Porque ali você fica consciente de aonde está a dificuldade, né? De que pode ser que o seu problema não seja a cera, nem a essência. Pode ser que seja o processo. E eu, assim, arrisco um chicabom, que na maioria dos casos é isso. E por que eu posso afirmar isso? Porque eu já vi isso muito em dezenas das minhas alunas. Elas achavam que era essência, elas achavam que era cera, e não era nem uma coisa, nem a outra. Era o quê? O processo, né? Liu, o que quer dizer o processo? O processo precisa ter em conta a temperatura em que vai adicionar a essência, qual o momento certo. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu tô adicionando em 50 graus Celsius, né,
a essência, porque assim ela não vai evaporar. Só que se você coloca numa temperatura muito baixa, também não funciona. Também não funciona. Pessoal chegando aí. Boa noite, certou, hein? A gente aqui firme e forte. Voltando aos pouquinhos, né? Eu entrei uns minutos aí antes e tá rolando. Eu tô falando em essência, tá? Tô falando em essência e textura e aparência da vela. Que às vezes a pessoa acha que uma coisa tá diretamente relacionada à outra para a vela conseguir exalar. E não necessariamente, tá? Então, assim, por que eu tô falando sobre isso? Pode ser que você não controlou a temperatura em que você adicionou aquela essência, né? E por que a temperatura é importante? Para você ter uma ideia, se você coloca a essência e a cera está muito fria, em 50 graus, por exemplo, 50 graus Celsius é morno. Mas para acrescentar a essência ali, não necessariamente vai funcionar. Por quê? Porque se você está com clima, vamos supor que está friozinho, como estamos agora, e eu vou lá com minha essência, na melhor das intenções, a essência é ótima, tá? A melhor de todas, vamos supor que é a outra essência que veio da Volmens e desceu aqui na minha casa, e eu tô com ela, né? E aí eu tô fazendo, e aí eu vou lá, derreti a cera, medi a temperatura, eu tô com trauma de essência evaporar. Já aconteceu isso com uma aluna minha, inclusive, tá? E hoje ela faz as velas que ela... Nossa, é maravilhosa as velas que ela faz. E quando ela começou o curso comigo, né? Não vou falar o nome, mas... na primeira aula, tirar dúvidas, essa foi a questão dela. Liu, eu tô colocando a essência bem baixinha a temperatura, em 50 graus Celsius. Só que quando eu vou mexer, né, o tempo que precisa ali para se dissolver direitinho, ela endurece. E minha vela não exala o aroma. Tá ali o problema. Por quê? Porque se você coloca com a cera muito fria, você não permite que aquelas duas substâncias se misturem ali. Então, o que acontece quando a gente está perfumando uma vela? Boa noite, meninas. O sextou da gente é aqui, né? Vamos voltando aí aos pouquinhos. Semana que vem vai começar, segunda-feira, dia 9, o aquecimento, tá? Que vai ser 2 lives por dia de conteúdo. Tô até com uma lista aqui grandona da programação toda, que domingo eu vou já compartilhar com vocês. E aí, pelo menos da semana que vem, aí na outra eu compartilho a outra semana de lives toda para vocês conseguirem participar das que tem mais interesse. Se puder de todas, melhor, porque afio o machado. Quando chega a Candle Class, é muita aula, tanto teórica como prática. Então, quanto mais vocês estão preparadas para prestar atenção na Candle Class, anotar, fazer resumo, pegar os resumos que eu passo, imprimir, né? Inclusive, eu quero compartilhar com vocês, antes de começar a Candle Class, as velas que eu vou fazer, cimentícia, que nunca fiz na Candle Class, vamos fazer durante essa semana, para vocês se prepararem, porque daqui até o dia 23 de agosto, que vai começar o evento, vocês podem comprar alguns materiais que eu vou fazer as velas lá e pode fazer também. E assim, durante a semana, a gente vai tirando as dúvidas. E assim você não está só espectador. Vai fazendo também, né? Espectadora. Vai assistindo, vai aprendendo e vai botando a mão na massa. É muito mais fácil, assim, incorporar o conhecimento que a gente participar do evento de maneira teórica, sabe? Passiva. Sentada só absorvendo conhecimento sem botar a mão na massa. Ali é bom que você conseguem aprender de verdade. Então, por que eu tô comentando sobre esse tema da essência? Porque eu vi hoje que a Volmens estava fazendo uma live. Às vezes eles fazem. E quando vocês vejam, se vocês não seguem, às vezes são temas de essência, coisas de aroma, que não tem a ver
necessariamente com vela, mas vocês conseguem aprender, né, sobre a família olfativa, sobre as combinações que dá para fazer. Isso é importante, tá? Como o aroma pode nos ajudar. E aí, voltando ao tema da temperatura, quando você tem a cera líquida ali e você coloca a essência, são duas substâncias. Elas precisam estar fluida para aquilo se misturar. Percebe? É como, vamos supor, você pegou um gelo e você quer fazer algo com açúcar. O gelo tá sólido, ele não vai se integrar com açúcar. Mesmo que você junte ali, não vai. Então, você precisa que as duas coisas estejam fluidas o suficiente para você fazer ali a homogeneização, a mistura e dar certo. Então, já sabe, não pode colocar muito baixo que é frio, porque vocês precisam misturar pelo menos 2 minutos, no mínimo 1 minuto ali. O que a maioria das pessoas fazem? Ela vem assim, tá? Vamos supor que essa aqui é a caneca, tá? A pessoa vem assim, tá? A cera, colocou a essência, faz assim, já vai e molda. Meu filho, não funciona, não funciona. Percebe? Tá muito precoce, não dá pra fazer essa preguiça, não. Precisa misturar pelo menos 1 minuto, no mínimo, beleza? Já teve alunas minhas que me falaram: nossa, Liu, eu misturei e esqueci do tempo de mistura ali, de mexer, e a vela não exalou tão bem quanto quando eu segui a receita do bolo. Percebe? Então, por isso a importância. Agora vamos para o outro extremo da coisa. Liu, e como eu sei até onde eu posso colocar para não perder a essência, para não evaporar, né? Como que eu sei? Beleza, já sei que eu não posso colocar muito fria a cera, né? A essência com a cera muito fria. E agora, como eu sei qual é o ponto mais ou menos para eu ter de referência, para eu não exceder e a essência começar a evaporar? Pois é, a resposta não é uma só, porque o que acontece? As essências, elas têm um ponto que chama ponto de fulgor, tá? Ou evaporação. O que é isso? Esse é um ponto em que cada substância, todas as substâncias que existem, elas têm esse ponto. Isso significa que quando elas atingem esse ponto, ela começa a liberar gases e começa a evaporar. Esse é o ponto em que ela começa a evaporar. Então, tem substâncias, essências, por exemplo, falando na vela, que elas são mais fortes. Ela vai começar a evaporar lá quando ela chegar em 80 graus. Por exemplo. Nossa, Liu, sério? Tem essências que começam a evaporar em 90 graus. Percebe? É diferente. Por quê? Porque é uma essência mais amadeirada, de uma resina mais forte. Agora, tem algumas essências, né, que elas começam a evaporar já em 65, em 70, em 75 graus. Então, o que vocês precisam testar para vocês não evaporarem as essências de vocês? Como vocês faz um mapeamento e anota, olha, quais são as essências que eu estou usando. Geralmente, tá? Geralmente, as essências que evaporam mais rápido, com temperaturas baixinhas, tipo 55 ou 60 graus, são as que são cítricas, as mais voláteis, tá? As mais levinhas. Liu, como que eu decoro? Vou dar um recurso para vocês agora. Boa noite! Vou dar um recurso para vocês decorarem isso de cabeça. Por exemplo, a maioria de vocês, levanta a mãozinha aí se vocês gostam de perfume. E quem aí já ouviu falar assim: ai, nossa, eu gosto de perfume cítrico, mas ele sai da pele muito rápido. Quem aí já ouviu isso? Só para eu saber. Vamos ver se alguém já ouviu isso.
Vamos ver se vocês já... Eu quero saber quem gosta de perfume. Eu gosto de perfume, hein? Eu amo perfume. Mas sabia que eu não torro perfume. O meu marido, ele parece que ele bebe perfume. Meu Deus do céu, eu não duro um vídeo do lado desse menino. Eu não torro tanto perfume. Eu gosto, mas não tomo banho com perfume. Vamos ver se vocês já ouviram falar. Levanta a mãozinha se vocês já ouviram falar, ou vocês mesmas já falaram, que é um perfume cítrico, é gostoso, é suave, mas que sai muito rápido, evapora. Já ouviram, né? Já ouviram falar isso? Porque tem muita gente que nem quer saber de perfume cítrico por causa de que ele dura menos tempo na pele. E às vezes tem pessoas que acham que é ruim por isso. Não é que o perfume está estragado, é que é uma família predominante ali, olfativa, mais volátil. Percebo isso, que os cítricos, tá vendo? Não tem a ver com que a essência seja ruim, tá? Isso é uma coisa que pega muito. Não é que a essência seja ruim. Na perfumaria, em geral, acontece isso, beleza? Os cítricos, eles evaporam antes, porque eles são mais leves, eles são mais voláteis. E é natural, se você pega uma coisa amadeirada e um limão, o limão, tu vai espremer assim uma folhinha de limão e vai sentir o cheiro, mas ele vai deixar de ser sentido, percebido, antes que se você espremer uma resina ou amassar alguma coisa, um cedro, uma madeira, um pino. Por quê? Porque são famílias diferentes, percebe? Não é que uma seja ruim, a outra não. Então, quando vocês estejam trabalhando, aonde eu quero chegar para deixar com vocês meio que um recurso mnemotécnico, chama assim, quando a gente vincula uma coisa que está difícil da gente decorar, alguma coisa que a gente já tá mais fácil pra gente. Então, como vocês vão saber quais essências vocês precisam tomar mais cuidado para ela não evaporar? Ou seja, deixa ela, por exemplo, avaliar em 65 graus, 68, percebe? As cítricas, tudo que seja cítrico, entende? Tudo que for mais levinho, que lembra dos perfumes cítricos que evapora rápido, vocês já vão associar. Eu preciso ter cuidado, porque pode evaporar numa temperatura mais baixa. Então, eu não vou colocar em 50, porque vai esfriar provavelmente enquanto eu tô misturando, e eu preciso misturar bem, mas também não vou colocar em 75, 80 graus, se é uma essência cítrica que pode ir embora muito mais cedo, com uma temperatura um pouquinho menor. Então, aí você já vai sacar e vai fazer o teste, tá? Porque tudo é teste. A gente testando, avaliando, monitorando, você vai falar, olha, testei aqui bergamota, testei laranja, testei um limão, testei uma essência, por exemplo, de bambu, que não é cítrica, é herbal, mas é leve. Então, são coisas mais leves, as que tendem a evaporar em temperaturas mais baixinhas. Entende? Ah, Liu, e se eu estiver, por exemplo, trabalhando com uma essência mais assim intensa, mais floral, um frutal, um cereja e avelã, né? Um maçã com canela, que tem duas misturas ali, maçã com canela, geralmente a maçã vermelha com a canela, que é uma especiaria. Eu amo a canela, ó. Tá aqui a vela. Acendi ela ontem, mostrei pra vocês aqui, né? É maçã com canela. Eu não sei pronunciar a maçã, né? Que é nasal. Eu acho que pra conseguir falar, eu tenho que apertar o nariz, porque lá em Cuba não tem esses sons. Então, eu me enrolo toda e já falo maçã mesmo, do jeito que sai, beleza? Então, me perdoa aí por o portunhol, porque realmente é que eu não consigo.
E aí você vai falar, é uma especiaria, é uma frutal, pode ir em 70 graus, pode ir 72, 75, percebe? Então ali você tem um pouquinho mais de folga e você vai avaliar. Flor de laranjeira é um floral, mas ele não é tão levinho. Ela é boa, ele é assim fortinha, dependendo da marca também, tá? Vamos a jasmim, o jasmim, por exemplo. O jasmim também é forte, né? Ele é bem intenso. Assim, eu uso às vezes o jasmim e eu não posso botar 10%. Eu coloco 6%, coloco 7%, porque ele é bem forte. Então, eu fazendo o processo todo de perfumar direitinho, misturar 1 minuto, 2 minutos, colocar assim tudo o processo todo, o GPS, né, que eu já entreguei aqui para vocês algumas vezes. Eu vou fazer mais lives sobre isso e eu falo assim passo a passo. Quando você respeita esse processo, você vai perceber que não é minha vela tá linda, mas não exala. Minha vela exala, mas ficou feia. São duas coisas diferentes e você vai começar a perceber que é mais o processo, muitas vezes, que o próprio material. Assim, não quer dizer que às vezes você não está comprando uma matéria-prima que realmente está com algum problema. Mas, antes de vocês pensarem, gente, será que a cera, será que é a minha essência? Vai atrás das referências. Vai atrás das referências. E se você vê uma pessoa usando a mesma cera, essa pessoa usando a mesma essência, e ela tá tendo uma vela boa, perfumando direitinho, com a estética boa, tudo certinho, aonde que está o problema? O problema está no processo, na operação, na produção, na receita do bolo. Porque falando em receita de bolo, é igual, por exemplo, vamos falar em bolo. Se você tirar o fermento, que ninguém vê fermento, quando você vê um bolo que está pronto, você não vê o fermento, mas tira ele da receita para ver o que acontece. Não dá certo. Quem nunca, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente não vê e a gente acha que não é importante no processo, né? Por isso que é tão importante, assim, que eu falo, que as meninas falam, né? Não é porque eu tô falando do meu curso, é porque não sou eu só que falo, as meninas falam também. Liu, eu bati muito a cabeça, porque eu não tinha noção do processo. Logo, não tinha receita de bolo, logo eu tava engolindo fermento, nossa, eu pulava o fermento porque eu achava que se eu colocava chocolate com a manteiga, as coisas tudo invertidas, as coisas todas ia dar certo e dava tudo errado. Então a gente precisa entender essas coisas todas e começar a fazer, beleza? Vamos ver se vocês têm alguma dúvida falando em essência, tá? Falando na qualidade, no processo todo. O que vocês aí têm experimentado? O que tem atrapalhado vocês nesse quesito, né, de perfumar? O próprio aroma, né? A percepção do aroma da vela. Uma coisa que também pega às vezes é a saturação olfativa. Quando você está cheirando, exposto o aroma de uma vela, você, por mais de 15 minutos, acontece uma coisa que chama saturação olfativa. Acontece com perfume também. Já aconteceu com vocês que vocês não sentem mais o cheiro do perfume que vocês botaram? E você fala, nossa senhora, esse perfume foi tão caro, ele já saiu, não tô nem sentindo ele mais. E você fica a pau da vida, porque pagou caro no perfume e quando dá 10 da manhã você nem sente mais um cheiro. E chega perto de alguém e a pessoa fala pra você, nossa amiga, que perfume é esse, meu Deus? Aí você fica assim,
Eu acho que eu tô ficando doida, porque eu nem sinto mais o perfume e a pessoa tá falando que cheiro é esse. Percebe? Sabe por que acontece isso? Isso chama saturação olfativa. Você saturou as células, os receptores do seu nariz, eles inibem a percepção do aroma quando você mesma está em contato com esse aroma por muito mais tempo de 15 minutos. Entende? Então, às vezes você está julgando a vela e não é a vela. É você que está sozinha com ela mais de 15 minutos. Chega uma hora que você fala, nossa, a vela começou muito bem, já não cheira mais. Aí, o que você pode fazer? Você pode colocar aromas, né? Quando vai vender, você pode sugerir isso para as pessoas. E se você está produzindo para avaliar, eu recomendo que você não fique sozinha todo o tempo ali no mesmo lugar com a vela. Que você mude de ambiente, que você vai fazer outra coisa, que você peça para alguém falar, dar uma opinião, entende? Porque hoje está acontecendo a saturação olfativa. Concretizar um sonho, falou aqui, eu não sinto mais o meu. Pois é. É isso que vai lá, dá um Google. A gente às vezes precisa também ser um pouquinho mais proativo. Já pegou o macete aqui? Anota e vai lá dar um Google. Confere o que eu tô falando aqui para vocês. Porque dá confiança quando vocês vão lá e botam a mão na massa. Não é a mesma coisa você receber a informação que eu tô trazendo com maior amor, porque eu faço porque eu gosto, né? Porque faz meu coração mesmo cantar, fazer esse trabalho. Mas vai lá e fala, nossa, saturação olfativa, perfume, aroma, que negócio é esse? Quando você faz, você tem uma componente de aprendizado e de ficar o conhecimento no seu cérebro muito maior que quando você está só tomando aula, a aula ou nota, entende? E assim, se você quiser mais longe ainda, quando você ensina o que você sabe para outra pessoa, você vai lá e aprende mais ainda. Olha, concretizar um sonho, falar aqui, tudo eu anoto e vou no Google. Arrasou. Isso aí, vai atrás. Eu não sei. Beleza, eu vou correr atrás. Vou anotar. Eu queria fazer tal coisa. Vou lá e eu sei que no Google tem muita informação que não dá pra gente confiar em tudo. Mas se você está vindo de uma referência que eu estou trazendo para vocês, eu assim, só para vocês terem confiança, eu não falo nada que não tenha fundamento por trás. Olha, já me perguntaram aqui algumas coisas que eu não sabia. Eu falo a verdade, a real mesmo. Olha, pode ser que você descubra aí a receita X, porque eu não fiz ainda. Não vou falar que dá certo, não vou falar que dá errado, porque não é certo ou errado. Existe o que funciona. E pode ser que você faça e seja ótimo. Então, quando eu não sei, eu nem falo. Eu já falo logo, mando logo de cara, não sei, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Mas quando eu falo uma coisa aqui pra vocês, é porque eu já estudei sobre isso. Quando eu trabalhei mais de 2 anos com venda direta e perfumaria fina, importada, isso tudo, pegava muito isso. Às vezes a pessoa me falava, nossa, mas o perfume, quando chega meio-dia, eu já não tô sentindo mais o aroma. Ela tava com a saturação olfativa. Então, o que que eu falei? Eu falava, faz um teste. Vai lá. Pergunta para alguém que tá perto de você, trabalhando com você. Eu dava explicação para a pessoa falava, caraca, não é verdade? O meu chefe, a minha amiga falou que tá bom. Eu que não tô sentindo mais. Então não tem nada a ver com perfume, meu filho. Tem a ver com você, seu nariz. Vai lá pesquisar o que eu tô falando pra vocês. Não, eu não falava isso pra pessoa, né? Porque eu sempre me dei bem
com todas as pessoas que... Até hoje a pessoa me escreve para saber se eu estou vendendo alguma coisa. Se eu tenho ácido hialurônico, se eu tenho o perfume XYZ. Até hoje eu até mando mensagem às vezes nos aniversários das pessoas e tal. Porque o melhor cliente é o que você já tem. E eu sempre assim, sempre tratei muito bem, né? Sempre sorrindo, seja alegre, transmita coisas boas para as pessoas com que você se relaciona, com que você vai vender. Não faça só porque está fazendo uma transação comercial. Faça porque você realmente quer ajudar essa pessoa através do seu produto. Nesse nosso caso aqui é a vela. Vai fundo. Tá vendo aqui essas palavras diferentes, sempre o volátil. Fui no Google para aprender. Sim. Que é uma coisa volátil? Acetona. Por que a gente não faz a unha e deixa a acetona aberta? Porque ela é uma das substâncias mais voláteis que tem. O álcool. Por que não deixa aberto? Porque perdeu a química dela e ela some, evapora. A acetona, assim, é o exemplo maior de volatilidade, tá? A gente faz a unha ou mexe com acetona e a gente não deixa aberto porque tu deixa aberto, daqui a pouco ela não tira mais o esmalte e começa a ficar ruim. É porque ela é muito volátil. Muito. Evapora, assim, sabe? Só deixa aberto. Então, a essência, nesse caso, não é assim. Ela precisa ser aquecida e chegar num ponto em que ela começa a evaporar. E a outra coisa, tá? Se a gente não tem um pavio adequado, para esse pavio ter um PQ ótimo para essa vela, e ele fica com uma chaminha assim, sabe? Pequenininha, que não quer nada. Ele não aquece a chaminha, a cera, o suficiente para chegar na temperatura em que essa cera, essa essência evapora, e ali não evapora, não sai para o ambiente e a essência não é liberada. Então a gente precisa também cuidar da queima, tá? Para ela ter ali uma chama que ela consiga fazer sua piscininha na boa e liberar a essência. Então, a gente só não quer que a essência seja liberada durante a fabricação da vela. Mas na hora que a vela é acesa, ali precisa, porque senão ela não vai pro ambiente, né? Já viram essas pessoas assim que falam? Já aconteceu com vocês? Nossa, minha vela tá muito cheirosa, mas eu acendo e ela não exala o aroma. Porque ali está a essência, você colocou a essência. Se você não misturou o tempo necessário, não se misturou bem. Não vai exalar. E se você tá com pavio com uma chaminha assim, daquela microscópica que não dá para pavio de cobre, por exemplo, para as nossas velas em vidro e tal, não vai dar certo. Não vai, porque ele é muito pequenininha. Ou um pavio muito fininho numa cera, ou numa cera muito dura, ou aparou muito o pavio. A chaminha fica assim, não tem potência, não tem poder de queima suficiente para liberar a essência. Percebe? E é assim que acontece. Então, assim, hoje me deu assim vontade de falar em essência porque eu vi a Volmens, né, fazendo uma live e não assisti a live, mas fiquei, nossa, as meninas deveriam correr atrás, né? Nem sempre. Eu não assisto assim, mas já assisti algumas. E algumas delas falaram bastante coisa interessante sobre as essências, sobre como as pessoas cada dia estão conhecendo mais dos aromas, dos benefícios que tem as essências sintéticas, né? Então, por quê? Porque as pessoas estão imersas já, cada dia um pouquinho mais. É muita gente que nem sabe que existe a vela, os diferentes tipos de vela, os outros tipos de vela. Tem muita mais gente que não sabe das que já sabe. Mas aos pouquinhos as pessoas estão incluindo as coisas aromáticas na sua rotina de autocuidado em casa.
Por quê? Porque veio a pandemia, porque as pessoas começaram a olhar mais para dentro delas, começaram a se relacionar melhor com elas mesmas, entender que o estresse, esse tempo todo que a gente está em casa, nossa, as terapias alternativas de um aroma, um escaldapé, assistir um filminho, fazer coisa em casa mesmo, porque não tinha mais jeito, até o outro dia que foi que a gente começou a ir pra rua, e as pessoas começaram a olhar para esse mundo, né? E a vela é uma coisa que, pelo amor de Deus, veio realmente, e ela não vai sair, porque já existia muita vela, mas a tendência antigamente era a vela, por exemplo, religiosa, né? Ou aqui a Concretizando o Sonho falou, a Fabiola entrou aí, arrasou, hein? Arrasou a Fabiola, minha aluna, arrasou com a vela cimentícia. E hoje teve desafio lá no grupo e mandei pra turma Fênix, né? As meninas agora vão pegar firme aí, meio que dar uma sumida, porque quando tem desafio o bicho pega. Mas depois elas agradecem, porque elas veem que elas podem muito mais do que elas acreditam. E eu creio, né? Eu creio no potencial do ser humano. Então, não existe, como que é? Não existe transformação se você não passa por uma crise ali, por um processo de coisa que você não sabe, que você tem medo, que você tem incerteza. Aqui a Concretizando o Sonho falou, Liu, esses pavios T40 e outros são, eu não entendi, fala sobre eles. Bom, eu vou falar o que eu entendi, porque eu não entendi essa pergunta. O que acontece, tá? O que acontece? Existem classificações diferentes para os pavios. Sim, existem tabelas com mais de 20, 30, 40 número, classificação de número, tá? E eu nem sei todo eles de cabeça, nem sei, falo a verdade pra vocês, eu sei que existem. Mas eu não tenho assim de cabeça cada pavio. Por que isso? Porque é muita informação. Você não precisa encher seu cérebro do que você não vai usar na hora. O que você pode fazer é ter o catálogo impresso e fazer anotação para na hora que você precisar, você usa. Tá? Mas você não precisa armazenar tudo na cabeça de você. Você só precisa saber que existe. E quando quer usar, vai lá e consulta. Faz seu teste, anota, caso você compre pavios que vem com essa classificação. Quais são as empresas que trabalham muito com essa classificação numérica? Tá? Eu não tenho notebook aqui, senão eu ia mostrar na tela para vocês verem. As empresas que vendem os pavios em grandes quantidades para lojas que vendem. Que é um exemplo? A São Vitor Pavios. Dá uma olhada lá no site deles para vocês verem. Eles têm uma tabela gigantesca de todos os pavios que eles produzem. Todos os pavios que eles produzem. Então, o que acontece? A maioria das lojas, inclusive, se eu não me engano, tá? Os pavios da RPK são comprados nessa fabricante de pavios. Então, o que acontece? Os fabricantes, eles têm um monte de tipos de pavios diferentes para diferentes tipos de vela, para vela religiosa, para vela feita em máquina, para vela feita de dissímiles maneiras, tá? Aí, as lojas que vendem, elas sabem o nicho que elas vão atingir. Elas sabem, elas mapeiam e elas sabem, em média, quais são os pavios mais usados. Historicamente, porque elas fazem os trabalhos delas, estudos delas, leva anos. Por exemplo, a RPK tem mais de 20 anos, se eu não me engano. Então, ela já sabe quais são os principais pavios que ajudam a resolver a questão e a necessidade dos clientes dela. Para que ela vai comprar trocentos tipos de pavios?
né? A gente não tá falando que vender, ser empreendedor, empresário, é solucionar problemas. Então, para ela solucionar a necessidade, né? Esse pode ser a RPK, pode ser a Catarina, pode ser qualquer loja que vende, tá? É mais fácil falar, bom, se a pessoa quer fazer uma vela pequena, vai ter um fino. Vou pegar de todo esse catálogo aqui, um pavio fino. Vamos ver, a pessoa que quer fazer uma vela média, pode ser com esse pavio aqui, do diâmetro 2 milímetros, por exemplo. Quais são os pavios que tu tem aí, nesse catálogo gigantesco, que tem mais ou menos 2 milímetros? Ah, o pavio tal. Beleza, eu vou chamar esse pavio no meu site de vender material para vela de pavio médio. E aí eu vou pegar um mais grosso, no 4, 3 milímetros e pouco, quase 4, às vezes 4, e vou chamar ele de grosso. E vou vender pavio fino, médio e grosso. Porque esse fino, médio e grosso, ele satisfaz, em geral, a maior parte, 95% da necessidade, 99%. Beleza? E assim que funciona. É assim que funciona. Então, vocês podem ir atrás. Ah, Liu, eu quero uma vela que ela não tá dando certo, ela não vai nem com médio nem com grosso. Se eu faço com médio, fica por baixo, se eu faço com grosso, fica muito. Eu preciso um pavio ali no meio. E eu não quero fazer combinação. Beleza, vai atrás das fábricas de pavio e vai atrás para ver se você acha um pavio ali nas categorias que seja entre um e o outro. E ver se você consegue comprar em pequena quantidade. Porque eu também não recomendo vocês a comprar um monte antes de testar. Que isso eu gosto muito da RPK nesse sentido, que eles têm um kit pavio. Para quem não sabe, eles têm um kitzinho pavio. Com 1 metro, se eu não me engano, de cada pavio fino, médio e grosso, do redondo e do chato. E você compra o kit. E com esse metro, você faz vários testes para saber nas ceras que você tem. É uma coisa que muitas pessoas fazem. Liu, comprei um rolo de cada um. Depois você viu que não era aquilo. Vou falar muito sobre isso na Candle Class. Muito dos erros que acontecem quando você não tá, sabe, bem direcionado. Quando você não sabe por onde começar. Beleza? E é isso. E a gente vai pra cima, vai fazendo. Vai fazendo. Mas, cuidado. Cuidado. Porque, nossa senhora, eu vi que tem gente falando esse código. O pessoal também gosta de ficar tirando onda. Olha, me poupe, viu? Eu sou chata mesmo. Às vezes, ai, eu uso o pavio X4070M. Onde tem um povo que ninguém fala esses códigos todos. Parece que a pessoa chegou. Eu sou falando japonês na frente de um monte de pessoa que fala espanhol ou português, por exemplo. E a pessoa sabe que a única que vai entender esse jeroglífico arábico é ela. Aí a pessoa vem pra tirar onda. Eu já olho assim. Eu nem falo nada. Bom. Precisa? Não precisa. A gente pode falar, gente, ouvi tal coisa, como é que funciona, como é que esse pavio aqui, ou fala na língua das pessoas. Galera, eu tô trabalhando com tal pavio. Ele tem um código tal, mas ele é mais ou menos equivalente ao pavio tal coisa. Entende? Ali a pessoa não fica achando que é a última Coca-Cola do deserto só porque aprendeu XYMKP pavio. Ah, por favor, hein? Menos. Olha, sem condição. Eu não sei lidar com essas coisas, não. Porque humildade é uma coisa que não custa nada. Humildade é a coisa mais linda que tem na Terra. A coisa mais linda que tem na Terra. Percebe? Sei lá. Eu não vou falar que a gente não precisa evoluir, nem ter dinheiro, porque isso vai em contra de você e seu desenvolvimento como
na evolução. A gente precisa do dinheiro para evoluir. A gente precisa do dinheiro para a gente realizar os nossos sonhos, para ajudar mais pessoas, para impactar mais pessoas. Eu não falo em dinheiro, não tô falando que dinheiro é ruim. Quem pensa que dinheiro é ruim tá com crença limitante. O dinheiro não faz as pessoas ruins. O dinheiro potencializa aquilo que você já é. Porque tem muita gente que não tem um real e já é muito arrogante. Então, tem gente que tem muito dinheiro e é um pão com óleo. Uma pessoa boa. E ajuda muitas pessoas. Então, dinheiro não tem nada a ver se a pessoa é boa ou ruim. Essas coisas das telenovelas todas. Então, o que acontece? Eu falo que humildade, você pode estar... Eu poderia estar um dia cheio de dinheiro. Não tem coisa que me deixe mais feliz que tirar o sapato e botar o pé na terra. E correr andando igual cachorro, igual criança no mato. Cheio de coisa natural. Simplicidade. Não tem nada a ver com dinheiro, com a expertise que você tem numa determinada área. A gente precisa baixar bola. Às vezes vem esse negócio do ego. Não tem ninguém melhor do que ninguém, porque um sabe e o outro não sabe. Porque uma pessoa pode saber muito de uma coisa e ser completamente ignorante numa outra e trocentas outras coisas. Né? Você pode ter doutorado em pavio X, MKP. Mas você pode não saber nada de trocentas outras coisas. Se não tem essas coisas, eu perco a paciência com essas coisas, viu? Porque humildade não tem preço, né? Então, Maria Ângela falou aqui, fico desesperada com esses pavios, mas não fica não, calma, porque o princípio é o quê? Eu vou falar nesse aquecimento que a gente vai fazer, eu vou fazer uma live só falando em pavio, tá? Só falando em pavio. Inclusive, eu não tenho assim... como eu mudei, né? Eu tenho que providenciar vários vidros do mesmo diâmetro, igualzinhos todos. Se eu conseguir eles até a Kindle Class, eu vou montar um teste. E aí a gente faz a live com o teste rolando, tá? Eu entro na live com o teste já rolando há 2 horas, por exemplo, para comentar, olha, esse é pavio fino, esse é o médio, esse é o grosso, é assim que se faz. Porque aí eu mostro para vocês ao vivo, tá? Não garanto isso ainda, mas vai ter uma live só sobre pavios. Então, assim, Maria Ângela que falou aqui, não fica desesperada, tá? Porque você não conhece os códigos todos. Porque se você vai lá e você olha o catálogo que esse fabricante tem, trocentos pavios diferentes e trocentos nomes diferentes. O tipo de trançado que o pavio tem, o tipo de não sei o que. Então, o que é que você faz? Foco numa direção. Qual a direção? Foco no PQ, potencial de queima. Na vela que você tem, qual a cera que eu tô usando e com os pavios que eu tenho disponíveis, o que eu cheguei? Qual foi o mais próximo que eu cheguei da queima perfeita? Entende? Qual foi o resultado mais próximo que eu tive perto do que eu quero, para o diâmetro de vela que eu quero, para a cera que eu tô usando e para os pavios que eu testei. Percebe? E ali você vai matando a charada primeiro com que você tem acesso já. Para você não ficar doida. Porque se você matou a charada com o pavio mais vagabundo da terra, não interessa. A sua vela tá com a queima perfeita. Mesmo que seja o pavio mais simplesinho e mais vagabundo da terra. Entende? É assim. Ponto. Porque a pessoa que vai comprar a vela de você, ela não vai perguntar pra você, essa vela tá feita com pavio XKPM? Ela não entende isso, ela não sabe disso. Só a gente que sabe dessas coisas. Ela quer a vela que queime bem, que tenha cheiro, que esteja linda, que esteja iluminada e que ela faça amor lá com o marido e se dê bem. Ponto. Ela não tá pensando se é XMKP, coisa. Ninguém tá pensando nada disso. A pessoa que compra a vela e a pessoa que usa, que você deu a vela de presente também não tá pensando nisso, nem sabe disso. Já falei até besteira aqui, porque, olha, sinceramente, né? Então a gente vai, ó,
fazendo com o que está no nosso controle primeiro e depois a gente vai testar. Porque se a gente começa a testar tudo, a gente fica igual a doida a doida dos pavios, a doida da cera, a doida de tudo. Gasta um monte de dinheiro, gasta um monte de frete, gasta um monte de todo. E você não fez um teste decente para matar a charada da vela e da queima perfeita. Não fez um teste que deixasse você fica mais frustrado com tanto leque de informação. Desnorteado, né? Igual coelho desnorteado. Por isso que eu aposto mais em tartaruga focada que em coelhinho desnorteado. Igual a historinha, né? Então, se você é coelho focado, show de bola. Se você é tartaruga focada, show de bola. Porque não pode ir nem coelho desnorteado, nem tartaruga, que também não é tartaruga, que é pedra. A gente só não pode ser pedra, vai fazendo. Beleza? Sim, mas isso é só frescurice mesmo. Nem precisa. Eu não tô falando que está errado classificar, porque eu sou uma que gosto de dar nome para coisas. Para quem tá fabricando trocentos tipos de pavio diferentes, precisa classificar trocentos, porque são muitos. E tá organizado. Eu gosto da organização. Mas se vocês soubessem os nomes que as coisas têm na engenharia civil, quando tá falando entre engenheiro, e o nome que tem quando você chega lá com a bota, lá na obra, com pedreiro, vai falar com palhaçada pro pedreiro que ele vai mandar você tomar lá um porre, porque ele vai falar que tá vindo aqui com frescurice. Não funciona. Você precisa ser arte entre as artes e monte entre os montes. Essa é uma poesia cubana, tá? Do poeta nacional lá. Ele fala: aonde você fores, onde você for, faz o que você vê. No sentido de não ser você o mais requintado das palhaçadas, percebe? Ele fala assim: a arte sou entre as artes, né? Se é um lugar onde você tem essa terminologia e você sabe ela, use ali. Nos montes sou. Ou seja, eu tô no povo, seja povo. Porque senão você vai se dar mal, querendo ficar de chiquérrimo, onde não é pra fazer isso. Entende? Sim, essa coisa é uma poesia cubana, hein? Eu aprendi isso quando eu era criança. Ele fala assim, lugar que, fala assim, no lugar que foi, fala em espanhol, um espanhol assim, aquele parecido português antigo, da época medieval, assim, fueres, vais, essas coisas todas. Aí fala assim, no lugar que fueres, haz lo que vieres. Onde você for, não fique inventando moda, porque você vai se dar mal. Faz o que o povo também tá fazendo, né? Não tô falando pra você fazer M se o pessoal tá fazendo M, mas você se comportar o mais próximo da galera, da manada com que você tá se relacionando. Senão você não vai colar ali, né? Você vai ficar chato. Então, meninas, é isso, tá? A gente bateu um papo aqui legal. Acredito que ajudou vocês. E já vai guardando aí no caderninho de vocês. A partir do dia 23 vai ter Candle Class, beleza? Do 23 ao 27. Vai ser 5 aulas completas. Na verdade vai ter aula complementar, vela ao vivo. A gente faz uma só, se diverte muito e faz um monte de coisa quando chega a Candle Class. É a 4ª edição. E assim, segunda-feira, agora, dia 9, vai começar o aquecimento. O aquecimento é bruto, porque são 2 lives por dia, tá? É uma relação de temas, assuntos, para você começar a botar a mão na massa. Você pegar essas semanas todas que tem até o evento e aproveitar o evento para você sair do lugar onde você tá hoje, para um lugar de você chegar mais perto de dominar a arte das velas ou dominar mesmo, tá?
Então é isso. Beijo pra vocês, gratidão, todo mundo que veio, tá? E bom finalzinho da semana. E amanhã a gente se encontra, né? Mesmo que seja sábado, mesmo que seja domingo, tem o quê? Tem live. Beijão, tchau, tchau. Fiquem com Deus aí.